homem chamado Zaqueu. Você conhece essa história, ou não? Mas ela é comum. Procura lá. Zaqueu, ele correu, enfrentou uma multidão, se sentiu baixinho, subiu até uma árvore e para encontrar-se com Jesus. Isso é muito legal, mas mais legal ainda é a resposta de Jesus quando chega ao pé da árvore e fala, pode descer, não precisava ter feito nada disso porque eu estou indo lá para sua casa. Se ele tivesse ficado na casa dele, ele não tinha feito nada disso. Deus falou, estou indo lá na sua casa. Essa história é de Zaqueu, mas pode ser a minha e a sua também, que está correndo atrás de um Jesus que está vindo na nossa direção e muitas vezes o que a gente imagina ser um encontro vira uma colisão. Quando a gente fica tentando fazer algumas coisas das quais Jesus nunca disse para a gente fazer. Se eu estou tentando fazer coisas que ele não disse para eu fazer, o que de fato eu tenho que fazer então? Porque essa é uma pergunta que todo mundo que pensa em Jesus já fez. O que eu faço? Aliás, a Bíblia está cheia de que devo fazer. Não quero conversar sobre isso sozinho. Então tem uma galera aqui que está aqui de volta. Vou começar de lá. Tudo bem, cara? Parte rosa da questão. Já não são novatos. Já debutaram. Já são veteranos. Né? Eu quis trazer uma cor aqui para esse ambiente, uma alegria. Necessário, né? necessário. Você estava achando que a gente está meio triste, Glaucio? Eu não sei, mas as cores escuras, elas costumam ser, né? Mas era uma indicação da produção. Tava no script. É verdade. Desculpa, produção. Eu tô assim porque eu sou sério. Só isso. Mas no caso, esse cinza dele já tá mais clarinho, assim. Entendi. Né? Mas tá tudo certo, estamos lindos. Eu só tenho roupa assim, cara. Eu fui ver hoje, era só preto, cinza. Acho que reflete a minha vida. Não vamos fazer a psicologia das cores. Eu explico a minha fácil. Isso é preguiça. Quando eu vou pra loja, dá isso aqui. É fácil de passar. Se você me vê bonita, é porque alguém me vestiu. Ah, você tá bonito. Isso aqui pode ter certeza. Quem comprou essa camiseta foi a patroa. Porque eu mesmo fui um preguiçoso. E aí, Wanderson? Estamos aí, cara. Privilégio. Voltar aqui nesse programa legal. O privilégio é nosso, cara, tá aqui. Brother, você busca Deus ou Deus que te busca? Eu acho que primeiro Deus me busca. Onde eu estou, né? Parece que a Bíblia tem essa... A Bíblia é uma sucessão de histórias de pessoas que foram encontradas por Deus. E aí depois a gente busca só para manter a relação, né? Mas aí talvez buscar é forte, né? Você tá multiplicando as perguntas. Porque se a gente conversa, eu não estou te buscando, né? Eu só vim para te conversar. Se eu te mando uma mensagem, eu não estou te buscando, né? Até porque nossas buscas seriam muito falhas, né? Para encontrar Deus, se Ele não quisesse nos encontrar. Agora a gente precisa manter a relação. Nossa, eu senti uma paulada vindo de lá que deu uma estremecida filosófica. Estão unidos. As nossas buscas são muito falhas para encontrar Deus. É impossível buscá-lo. Foi isso que você falou? Ou foi isso que eu entendi? Se não fosse a generosidade dele em se revelar, em ir atrás, meu amigo, você é quem? Como diz Deus para Jó, onde você estava? Onde eu estava lá medindo as águas, entendeu? Então, assim, a gente nesse sentido, se a gente tem algum valor, é porque ele nos dá esse valor. Adão não correu atrás de Jesus, ele correu para dentro do mato. Eu tô com eles, cara. Não sei se você também tá, mas... Eu também tô, mas eu tô pensando o quanto babaca eu já fui nessa vida. E tem uma outra coisa, vou pôr um pouco mais de pimenta. Às vezes a gente fala assim, não, ó, cuidado, que se você parar de ir atrás, ele também deixa de ir atrás de você. Aí eu me lembro, tipo, de Ló, onde que vem o anjo e puxa Ló pelo braço. Aí tem lá, Jonas fala assim, eu não quero. Ele falou ali, claro, né? Não foi mais, você não podia acusar Jonas de ser desonesto. Assim, eu não quero fazer isso que você está me mandando, até porque ser profeta não era uma coisa fácil, né? Ninguém gostava de ser profeta. Não era uma coisa assim, nossa, que legal você ser profeta. E aí vai lá e fala, não quero. Aí o que Deus vai lá e faz? Vai lá atrapalhar a vida de todo mundo que estava naquele barco, de todo mundo, por conta de Jonas. Vai lá, pega uma criatura e com seu poder fala, vai lá atrás, vai lá engole, vai lá vomita. Então, assim... Eu me emociono com essa história de Jonas, porque eu sou muito Jonas, e eu gosto de dizer que você que é Jonas também, que Deus foi muito misericordioso quando o peixe vomitou Jonas, porque há outras formas de expelir uma pessoa de dentro de si. Jonas foi sortudo. Nunca tinha pensado Nossa, nisso. A graça está até no vomitar. Não quero nem pensar, cara. Mas dá para pensar sim. Já pensei. No seu caso, por exemplo, o peixe ia falar assim, eu Ih. podia ter mordido.
Ele só soltou. Mas Jonas fala para Deus assim, não vou. E o que Deus responde? Vai sim, Senhor. Ou seja, se eu deixar você escolher tudo, você morre. Cara, isso é muito Agora, nesse episódio de Jonas, o que acontece? É Deus que... Primeiro Deus encontra Jonas, só que ele faz uma coisa que a gente também faz. Porque Deus encontra e Jonas foge. Então isso é uma coisa. Só que quando foge e Jonas chega no fundo, daí existe uma oração, né? Egoísta, mas é uma oração. Mas é uma oração... Só bonita nas palavras. É uma né? oração da busquinha, né? Tipo assim, Senhor... Obrigado. É que na oração ele diz assim, o Senhor me lançou nas profundezas do mar, o Senhor me lançou até a boca da morte. Né? As algas no meu pescoço. As algas. E quem quis foi ele, né? É ele que... Não, eu sei, mas aí existe uma busca. Sim. Sim. Então talvez... Desculpa, Teo. Ou até, diria, como um desespero ali, mas né? Um clamor. Mas aí que eu queria chegar. Quer dizer, muitas pessoas, muitas mesmo, buscam a Deus só no desespero, né? Quer dizer, quando tudo está perdido, se eu estiver realmente no fundo do mar, no fundo do poço... Isso é muito marginalizado, porque tem... mas você busca... E assim, na Bíblia a gente vê que Deus não faz isso. Mas você está aí me buscando, não, eu né? sei. Não, eu sei que você não está falando isso. Deus não faz, mas as pessoas têm esse negócio. Mas eu me lembrei das pessoas dizerem, né? cuidado... É coisa que a gente cresce. Sim. Cuidado no momento de desespero, aí você busca Deus, sabe aquela coisa? Você pode não buscar a Deus no momento do desespero, mas vai buscar a Deus por uma razão tão egoísta quanto. Porque se você está buscando com um coração sincero, isso é uma contradição em essência. Porque corações sinceros só vão se tornar sinceros quando Deus transforma o coração. Nenhuma pessoa, absolutamente, na história do pecado, buscou a Deus por um coração sincero. Todas as buscas a Deus são por motivos egoístas, porque egoísmo só deixa de ser egoísmo depois do encontro, nunca antes. Se você procurou a Deus, por isso que Deus nunca se importa pela razão pela qual a gente busca Ele. Você já ouviu falar sobre o amor doação e o amor necessidade? Acho que o Lewis fala sobre isso. Já ouviram? Uhum. E agora, eu me sinto agora um iletrado teológico quando você faz esse tipo de pergunta. Você já ouviu falar de blá, 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 blá? Não. Deveria? Quando eu falar, você vai saber. Tipo assim. Sim, agora piorou. Cara, não foi nada difícil, mas você tá exagerando. Não vai voltar mais. Não joga mais com a minha bola. Cara, ele fala assim, olha, uma criança, um recém-nascido, ele não consegue desenvolver o amor doação pela mãe. Ele não está se doando pela mãe. Ele ama a mãe por causa da necessidade. Ele precisa da mãe. Ele vai crescendo com a necessidade do leite, com a necessidade do acolhimento, com a necessidade para sobreviver. E a mãe, ela não precisa do filho para sobreviver. Ela doa doando. Ela ama doando. Eu acho que é uma relação muito parecida. Eu não tenho como doar para Deus um tipo de amor. A minha devoção, ela também é uma necessidade. E parece um pouco egoísta eu falar assim, mas não, eu me reconheço como tão necessitado e tão impotente que a minha forma de me relacionar com ele é sempre reconhecendo que eu preciso dele. Sim. E isso me faz enxergar como assim, eu amo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque eu preciso. Ele preenche o meu caminho, é pelo caminho dele. Eu acho que em Jonas isso é muito evidente, porque Jonas não escolhe o lugar que ele vai, ele não escolhe a mensagem que ele vai dar, ele não escolhe como o mar vai reagir, ele não escolhe qual é a salvação no fundo do mar, ele não escolhe que a planta nasce, ele não escolhe que o bicho coma a raiz da planta, ele não escolhe se os ninivitas vão ser salvos ou não. Aí Deus chega para ele no último momento e fala assim, amar eu não vou escolher por você. A única escolha que Deus deixa que Jonas de fato faça assim, não vou te obrigar a amar, nem a mim e nem aos ninivitas. Nada ele faz por escolha, nada. Onde está o ponto de escolha assim? E aí, você vai amar? Não. E Jonas fica mudo porque é uma história que termina sem resposta. Porque aquela resposta, quem dá, na verdade, é o leitor do livro, né? Uhum. E isso é muito focado na nossa questão de buscar a Deus, porque é o foco no relacionamento, né? A gente começou a margear isso aí. A gente não só buscando quem, mas buscando por quê. Mas vamos voltar assim, antes, já vamos chegar nisso. Tipo... De boa. Pecado. De boa. Se nossa amizade tem estrutura para você fazer isso. Pecado, o primeiro erro, né? Adão e Eva. Erro. Eu fujo de Deus. Aí é Deus quem vem ao encontro. Onde estás, Wanderson? Certo? Então,
Existe um texto eu acho que é Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, que ela diz assim, a salvação só é alcançada porque existe um Deus que sai à sua procura. Se não foi ela que disse, ela poderia muito bem ter Não, mas eu deveria, acho mas que, ela deveria mas eu acho ter que falado. foi ela que disse. E eu acho que é lá na explicação da parábola da ovelha perdida. Quer dizer, existe um Deus que sai à sua procura. E dentro dessa perspectiva, eu acho que isso é muito significativo. Então, quando a gente pensa assim, Adão, depois, vamos, assim, Deus olha Noé, Deus olha Enoque, Deus olha Abraão, né? Então, existe um Deus que vai à procura, e quando ele vai à procura, ele encontra as pessoas que estão dispostas a uma vida de cooperação com ele, né? Mesmo aquelas pessoas que são marginalizadas, tipo Jacó e outros tantos, né? Deus vai ao encontro das pessoas. E, quando ele encontra, ele promove um upgrade de vida, né? Uma outra... Posso... eu sei que você respirou para falar. Eu respirei para perguntar para a Glaucia. Então vai lá. Mas pode falar, porque eu vou soltar e entrar com dois pés. Então, beleza. Então, se Por prepara. favor, eu sou pequena. Acho que a Glaucia citou o livro de Jó, e eu acho isso me veio assim... Não, mas o No Jó outro programa, era né? no outro programa. Nesse também, não citou? Jonas, eu acho. O Jonas com certeza. Ah, Jó citou onde Jó. você estava. Isso, medindo verdade, com as verdade, palmas da mão. Eu cito tantas coisas que eu nem me lembro. Não, mas eu curti muito, porque Jó começa com uma Já pergunta. escolheu o profeta? Já é Jó. Jó tem ele começa perguntando, e ele se desenvolve nos ciclos com muitas perguntas. Os amigos tentam responder as perguntas de Jó, e as respostas dos amigos são sempre em defesa de Deus. Tipo assim, a grande pergunta de Jó é: onde é que está Deus? É Jó tentando buscá-lo, onde é que está Deus? E a expectativa do leitor durante todo o livro quando é que dele vai aparecer para explicar toda a miséria de Jó. Porque ele já apareceu no céu, mas ele não apareceu para os amigos e nem para Jó. E o livro começa com perguntas, e o livro termina com perguntas. Só que quando Deus aparece, Jó pergunta. Não, Deus pergunta para Jó, desculpa. Que é para mim o momento mais terrível da história. Cara, ele não responde. Olha só, Jó começa... Olha que lindo, Jó começa a interceder... Podemos dizer que a Bíblia é um livro de muitas perguntas. Mais do que a gente imagina que é de respostas. E as perguntas... A primeira frase de Jesus depois do fruto foi uma pergunta. Quando a gente tem muitas certezas e quando a gente tem muitas respostas, a gente fecha as janelas do crescimento, da possibilidade. E o que eu estava tentando apresentar é que Deus se apresenta para Jó e ele faz perguntas para Jó nessa aproximação. E Jó, sem respostas e sem responder tudo o que aconteceu na vida dele, ele fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem, diante das perguntas de Deus. A própria revelação de Deus para os seus filhos, ela é progressiva. Isso. Então, assim, como é que você vai ficar numa caixa? Se você ficar sempre naquela caixa, você não consegue entender a progressão que ele faz. Até porque se ele vem e se revela todo, você não aguenta. E a presença de Deus é uma resposta. E quantas vezes eu quis trocar uma presença, uma companhia por uma explicação. Quando eu coloco a minha mão na alça do caixão, eu preciso mais do consolador do que do respondedor. E muitas vezes eu quero uma resposta e Deus fala assim: eu tô me dando para você, e você quer que eu fale alguma coisa que te explique. Esse sofrimento se cura com esperança, não com respostas, com explicações. E os amigos de Jó, que tentavam responder, Jó falava assim, uma expressão muito bonita: vocês são como médicos que não curam. E eles estavam tentando defender Deus. A melhor forma da gente encontrar Deus é estando ao lado de quem pergunta, é estando ao lado de quem sofre. Essa é a lição de Jó para mim. Ele estava ao lado de quem sofria ou na verdade ele precisava de gente que estava ao lado dele, e essa seria a melhor forma de defender a Deus. E só para terminar, cara, o que eu acho muito louco é que ele começa o livro orando pelos filhos e ele termina o livro orando pelos amigos. Intercedendo pelos amigos. E se não fosse a intercessão pelos amigos, os amigos, Deus fala: olha, eles vivem por causa de ti. Então... Aliás, eu acho que Jó, para mim, porque a gente que cresce na igreja, eu cresci na igreja, nasci na igreja, você até uma determinada idade, você adora o Deus dos seus pais. O que cumpre ali
quesito, né? Mas chega uma hora da sua vida, e quem sabe o momento de cada um nessa hora é diferente, em que ali para mim começou no final da adolescência, tá, mas agora eu quero ver quem é. Eu quero, agora foi o Deus dos meus pais, agora eu quero, vem pra mim, entendeu? E aí você puxa, e nessa caminhada, e vocês sabem, eu estudei internato, vocês trabalham com internato há muitos anos, a gente tem muitas programações para os jovens, a gente tem esse incentivo, essa vontade de que funcione para eles, essa vontade de criar ali elementos que possam ser necessários para a vida deles na faculdade, na vida já de maturidade, que eles possam se lembrar daqueles momentos e tal. Então a gente tem essa vontade de criar programas, criar jeitos de buscar Deus, faça isso, e eu entendo isso e não acho louvável. Mas na minha caminhada eu posso dizer que em vários momentos em que de sofrimento, que é onde eu fui ali atrás, não, eu preciso de você, me ajuda, ali sendo, né, aquela necessidade, em alguns momentos aquelas fórmulas foram suficientes, mas em alguns momentos Deus ficou quieto. E quando ele ficou quieto para mim, foi quando eu fui para Jó. E várias vezes, quando não, agora vai dar certo, agora isso não acontece mais comigo, caía lá de cara, Deus, aí vai lá para Jó. Chegou um momento da minha vida que nem Jó mais estava me consolando. E assim, eu não estou falando aqui de revolta, não estou falando, eu estou falando de percepção de querer estar, calma lá, você está comigo, porque eu acho que a gente é muito preparado, não, Deus faz isso, Deus faz aquilo para você, mas a gente não é muito preparado para quando você está no deserto. E a Bíblia fala dos desertos, de quando Deus não fala com você. E aí, como é que é o negócio? Então, você falou de Jó e eu lembrei que para mim ele foi essencial em alguns momentos. E chegou aqui, falando de uma forma bem pessoal, chegou uma época da minha vida que até orar do jeito que eu orava já não fazia sentido mais para mim, porque eu estava chateada. Poxa, me falaram para fazer a lista tal, o jejum tal, e a gente faz e tal, e parece que nada funciona. Aí eu falei, quer saber? Você continua andando comigo, mas eu tô chateada, não consigo falar com você do mesmo jeito. Foi quando eu comecei a escrever as minhas orações, começou a ser mais fácil para mim, para eu me expressar. E assim, não sei se é para esse lado que vocês queriam chegar. Você está respondendo a pergunta que eu não fiz. Que bom. Que bom, né? Eu estava esperando os dois pés. Não, ela já se antecipou e ela meteu os dois pés. E aqui eu quero chegar no momento, por exemplo, assim, muitas vezes eu casei tarde na minha vida. E quando eu casei, as pessoas foram muito até mim perguntar, mas o que você fez que agora Deus te respondeu? E eu percebi ali que fui tomada quase como um amuleto. E eu entendo que os testemunhos são necessários. E eu entendo que para uma mulher, no nosso contexto de sociedade, ser sozinha não é fácil. Eu sei porque eu vivi isso, até esses tempos. Então, assim, e tem essa questão de poxa, mas eu quero fazer tudo certo e tal, e não está acontecendo, e aí? Né? Então, assim, mas quando eu percebi isso, eu procurei me distanciar dessa coisa de que eu sou resposta, porque as coisas aconteceram comigo quando eu já pensava que não ia acontecer comigo, certas coisas, entendeu? E eu já estava me preparando para a expectativa de, serei eu ainda alguém sem ser amarga, mesmo que não venha de encontro àquilo que eu quero para minha vida? Porque pode ser que não venha. Porque aí a gente fala, não, mas vai vir, tenha fé. Não, às vezes não vem. Nós temos exemplos na Bíblia onde as coisas não acontecem. Essa para mim é uma das lições mais impactantes de Jó, como de Abacuque, de muitas coisas. Quando a gente pensa na voz de Deus. Qual é a voz de Deus que mais se ouve no planeta? Isso é uma pergunta importante para toda pessoa que quer ter um relacionamento com Deus. A voz de Deus que mais se ouve do planeta não é a Bíblia. Porque a Bíblia está restrita ao leitor. E a Bíblia, ela não tem o tamanho da história da humanidade. E mesmo na difusão. Isso não significa que a palavra de Deus, ela é dispensável, porque não é. Mas muitas pessoas estarão na eternidade
e nunca chegaram nem perto de uma Bíblia, mas chegaram perto da palavra de Deus, que você viveu, que você falou. Portanto, a voz de Deus mais forte a ser dita no planeta é a sua. Em alguns momentos, Jó olha e Jó é isso, porque no momento Deus fala, e quando Satanás fala assim, você comprou o amor de Jó, Deus responde, pergunte para ele. Portanto, Deus fala no livro de Jó o tempo todo. Deus não está falando com Jó, Deus está falando através de Jó. Mas ele está falando. É Jó que é a voz de Deus para mim. E muitas vezes eu olho a mão para o céu e falo assim, o senhor não está falando nada? Ele fala, eu estou falando através de você, porque você não é só o meu ouvido. Você é a minha boca também, né? Naquele momento que você falou assim, Senhor, e aquele sofrimento resistiu. A fé que resiste ao sofrimento é a voz de Deus. Porque ele fala, tá vendo? E o planeta inteiro olha e fala Mas assim, é bom lembrar que esses momentos são momentos de incerteza. Não são momentos de convicção. Não são momentos. Exatamente. É bom lembrar, assim, eu digo isso porque assim, a gente fala muito das fórmulas certas para buscar Deus. E eu me preocupo muito, ainda mais hoje, através das nossas redes sociais, né? Que a gente vive se compartilhando tudo das nossas vidas. A gente cuidar para a gente não ostentar a fé, entendeu? Porque assim, eu posso estar falando assim, olha só, Deus me deu, e a outra lá está falando assim, ou o outro lá está falando, sabe aquele, sei lá, pode ser a cura de uma doença, pode ser um filho. Tipo, Deus te deu a sexta-feira à noite para você ficar em casa na sua faculdade, mas ele não curou a minha mãe. Às vezes você dá o testemunho, esse ou orgulho aquele negócio, né? Fulano de tal, nós oramos por ele e morreu de Covid. Né? E Deus o outro, Deus. Todo mundo orou também e foi curado. Então, eu acho que a Glaucia falou uma coisa que eu estava pensando, que é muito legal, que é a busca. Tem muita gente que busca Deus pelo resultado, porque isso é meio da nossa cultura. Então, eu busco como se fossem metas, né? Que eu vou ticando. E eu estou pensando no meu resultado e não no dele. Exatamente. E ele tem uma ideia. E aí a Glaucia colocou uma experiência pessoal dela num sentido de que não é a busca do resultado, porque o resultado não vinha, e ela se chateou com isso. Então, quando ela se chateia, ela diz assim, tá, então eu vou focar só na relação. Ainda que eu esteja mesmo chateada. Porque você pode, na relação de amizade, dizer assim, hoje eu não estou bem, hoje eu estou chateado, não me procura, que hoje eu vou ficar quietinho. Essa é uma das lições mais violentas que eu recebi dos salmistas. O salmista fala assim, vou pegar meu violão, vou compor uma música da hora aqui, que é a minha oração de hoje de manhã. Daí ele fala assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, eu vou no ritmo dele. Ele falou, que música da hora que ele está fazendo. Conhece quando me assento, quando me levanto, já está pensando nos acordes, né? De longe penetro meu pensamento. Aí quando tá para fechar, ele fala assim, Senhor, eu não odeio esses caras. Eu odeio muito, se eu pudesse matava todo mundo. Eu falo, mas Davi do céu, você acabou com a minha música. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Opa, apegue-se a minha língua, meu paladar, se eu não chorar por saudade de ti, Jerusalém. Aí quando você fala, agora ele vai fechar. Quem dera alguém pegasse com a cabeça dessas crianças e quebrasse elas todas nas pedras. O salmista está falando assim, Deus, a minha vida foi entregue para ti. A minha vida envolve raiva. A minha vida tem tristeza. A minha vida tem frustrações. E uma boa parte das minhas frustrações tem a ver com você. Porque como que eu vou me relacionar com Deus onipotente? Aliás, como que eu vou me relacionar com Deus perfeito? Se Ele é perfeito, significa que todas as falhas são minhas. Não é mole isso aí, não. Aí ele fala assim, quer saber? Eu vou falar contigo nesses termos. Não, e talvez a gente esteja aqui, alguém que esteja ouvindo, esteja pensando assim, cara, eu tô nesse ponto aí que eu tô assim, eu tô cansada, entendeu? Que as pessoas se sentem cansadas. E eu acho que muitas das vezes, eu imagino que vocês também já tiveram momentos assim, tem orações que você não sabe nem o que você quer dizer. Você já disse tanto, entendeu? Você já não sabe se você pediu... Você chora, e quando você chora, parece, ok, tá entregue. E eu até essa semana, desculpa citar uma canção, mas eu acho essa canção muito poderosa. Citando Wanderson Paiva e Léo, pode citar, não estão autorizados. Eu até pedi porque é uma canção conhecida, popular, Romaria.
E tem um momento ali, eu estava ali cozinhando, escutando, eu acho lindo ali o Renato Teixeira tocando violão. E aí eu viajo na minha cabeça, pensando nas pessoas ali, simples, né, que buscam, que estão atrás, que estão ali na fé. Que creem naquilo que elas creem. E aí eu até anotei aqui que ele fala assim, que esse Romero chega e fala assim, como eu não sei rezar, eu só queria mostrar o meu olhar. Gente, isso é de uma profundidade ali que, claro, o poeta conseguiu colocar em palavras, mas quantas dessas pessoas, simples ou não, nós somos essas pessoas assim, eu queria rezar, mas eu não sei, eu só queria, eu vejo o meu olhar, me olha aqui. E eu acho que a gente pensa muito no buscar a Deus, mas a gente esquece que às vezes Deus está te olhando. Ei, vamos se olhar aqui, vamos se olhar. E eu acho que isso é de uma beleza e não tem muita explicação para dar. É aquele momento, sabe, onde eu não sei o que dizer, sabe, acho que a gente já teve esses momentos com pessoas que a gente ama, você só olha e você entende. Então, assim, eu acho que na nossa caminhada de busca, você vai ter poucas respostas. E aí não é sobre a busca, né? Aí é sobre a relação. É o caminho, né? É a relação. E a gente precisa, talvez, ficar mais focado na relação do que na busca. Né? Porque todo mundo diz assim, como é que eu busco? Não, cara, só se relaciona. E a gente produz muitos manuais, muitas fórmulas. Eu lembro que tinha passo a passo, você tem que começar assim, você tem que continuar assim, tem que ficar 1 hora falando. Eu não falo 1 hora com a minha esposa, às vezes, tal. Mas deveria. Tá, não, obrigado. E aí... Mas eu falo, mas não, sem às vezes. E... Ele quer dizer, ele não senta e fala, vamos falar 1 hora. Isso, muito obrigado. Agora. Eu entendi. Que Jesus, uma vez eu aprendi. Não tinha como. Aí as pessoas falavam assim para Jesus, mostra-nos o Pai. Há quanto tempo eu tenho andado entre vocês? E assim, como é que eu devo orar? Como é que eu devo buscar? Aí Jesus não ensina no manual, ele ora. Ele ora, ele fala assim, olha, Pai Nosso, o Pai que é meu, estou dividindo com todo mundo. Perdoa as nossas dívidas. A dívida que é minha, também eu aprendi com o pastor Lúcio. A dívida que é minha, também estou dividindo com a sua, né, minha, do Dídio, ele estava pegando para si e entregando o que ele tinha de melhor. Então acho que essa relação, ele ensina para a gente fazendo. Tinha 2 crianças brincando num parque e uma olhou para a outra e falou assim, você vai para o céu? E ela falou assim, vou. Como você vai fazer para ir para o céu? Aí na imaginação infantil ela pensou, Jesus vai voltar, e ela começou a explicar, quando Jesus voltar, um pouco antes dele terminar o serviço, ele vai chegar perto de mim, eu vou dar um pulo, segurar na mão dele, e a hora que ele subir, eu subo junto. Aí a outra criança mais cética olhou para ela e falou assim, ixi, mas esse plano seu pode não dar certo. E se Satanás cortar a sua mão? Bem infantil, né? Aí a criança sentiu o baque da pergunta, porque sabotou o plano, ela não tinha pensado nisso. Aí ela fecha o olho, pensa um pouquinho num playground, olha para outra com mais convicção ainda, fala, eu vou para o céu, sim senhora. Falou, por quê? Não vou mais não vou mais segurar nas mãos de Jesus. Eu falo, mas daí você não vai segurar nas mãos de Jesus, como é que você vai subir? Eu vou pedir antes para que Jesus segure na minha mão. E Satanás não consegue cortar as mãos de Jesus. A questão da busca é assim. Se eu assumir a responsabilidade da busca, eu vou falhar na busca. Se eu assumir a responsabilidade da transformação, eu vou falhar na transformação. Jesus fala assim, tome a tua cruz e siga-me, mas nenhuma pessoa consegue se crucificar. É impossível. Se você prender as mãos, com os pés, com muita dificuldade, você vai prender a mão. E se prender uma mão, não prende a outra. Até para crucificar-se, você precisa de alguém que te crucifique. Ninguém se mata crucificado. Todo o processo ele que faz, às vezes a gente pergunta... Cara, bem agora, né, cara? Precisa a frase Foi mal. da Siri. Até para crucificar eu preciso. Quando eu falo assim, Senhor, eu quero morrer por ti, você não vai conseguir nem fazer isso. Está além das minhas habilidades. Está além. Você viu o que ela falou? Ele te esmaga. O que tem de muito importante nisso? Até inteligência artificial entendeu. As pedras falarão. Isso é interessante quando a gente pensa nisso, né? Quando o entregar-se é um ato de rendição e o permanecer também é de rendição.
A gente pergunta, eu me arrependo? Não, Deus te arrepende. Eu me converto? Não, Deus te converte. Eu me batizo? Não, alguém batiza você. Eu me crucifico? Não, alguém crucifica você. O que eu faço? Deus fala uma coisa, permaneça. Permaneça em mim. Esse é o grande segredo da construção. Ele vem, te acha. Qual a sua escolha? Ficar. A sua coroa não está guardada no seu bolso. Sua coroa está guardada nele. E isso é mais importante para a gente viver. Verticalize a sua busca com Deus.